Esqueci o nome do irmão, mas Deus te abençoe, irmão. Você estava da última vez, né? Final de semana passado, se não me falta a memória. Deus te abençoe. Que Deus seja louvado. Agarre-se nessa expectativa, nessa atmosfera, irmão. É uma atmosfera tão boa, tão simples. Deus está aqui. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite, Pai. Rogamos a Ti, ó Deus, que através da Tua palavra também, ó Pai, nós possamos sair abençoados nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a todos nós, Senhor. E se há algum problema, algo no nosso meio, enfermidades, Pai, no nome do Senhor nós pedimos que o Senhor retire todo o mal, Senhor, todo tipo de atrapalho, e que Teu Espírito Santo tome o controle, Senhor, através da palavra, Senhor, e vá ao coração de cada um que está aqui, Pai, porque se estamos aqui é porque precisamos da Tua ajuda, e o Senhor é o único que pode nos ajudar espiritualmente falando e também materialmente, Senhor, porque o que nós podemos adquirir é somente com a Tua ajuda. Pai, nos abençoa então através da Tua palavra, unge nosso coração agora, nossa mente, Pai, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Senhor, ajuda nós a compreender o plano da salvação para o ser humano, Senhor. Pai Celestial, abençoa os ouvintes, os que estão assistindo, Senhor, que possam sentir algo em seus corações, ter uma vida transformada, uma vida contente, alegre na Tua presença, Pai. No nome do Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo se derrame ao coração de cada filho Seu aqui nesta noite, Pai. Do pequenino até o mais velho, Senhor, e que tudo aqui seja para a Tua glória, Senhor. Nos capacita, Pai, cada dia. Nos ajuda a viver para Ti, ser fiel ao Senhor em tudo. Pai, olha por nós nesta hora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos, né, irmãos? Graças a Deus, né? A oportunidade que Deus nos dá para nós estarmos aqui. E sabe que eu não olho a quantidade de pessoas, eu venho aqui com um objetivo, né? Deus se encarrega, né? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai nos abençoar através da palavra. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26, que diz então, até o 30 eu vou ler. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou.
E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aleluia, Senhor. Deus abençoe. Fiquem à vontade, irmãos. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Então, irmãos, eu vou entrar aqui na mensagem. Eu ontem estava anotando umas coisas e eu queria entrar num assunto e, bem no fim, acabei... Não foi aquilo que eu pensei que seria, né? E Deus foi me colocando algumas coisas e eu fui buscando. E então, eu vou falar um pouco sobre a intercessão, né, de Cristo. Graças a Deus. Na mensagem, eu vou citar a mensagem aqui, só não vou falar sobre o tema que o nosso profeta falou, que sobre perdão. Eu não vou falar sobre exatamente em cima de perdão, porque perdão também quer dizer intercessor, uma pessoa que intercede pelo outro, né? Então veja aqui, eu quero falar sobre o intercessor, que é eu e você. Nós também somos intercessores, você vai ver. Então, na mensagem, e o irmão Brana aqui, para não deixar em branco a palavra perdão, o irmão Brana diz aqui na mensagem, no parágrafo 29, que o perdão não é perdão, ó, veja, irmãos, a menos que seja aceito como perdão. Vocês captaram, né? A menos que seja aceito como perdão. Se você não aceitou, eu não aceitei, então não é perdão. Mas se você aceitou, né, irmão Rafael? Vou citar o seu nome, mas nós temos em paz, né? Eu e o senhor temos em paz. Amém. Então o irmão Rafael vem aqui e me pede perdão, e eu peço perdão para ele, mas ele não aceita. Complicou, né? Mas se ele aceitou e eu aceitei, então nós temos paz com Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, né? As nossas dívidas, as nossas ofensas entre eu e ele, Deus apagou. Deus não se lembra mais daquela coisa que aconteceu, né? Está lá, como a Bíblia diz, foi lá no mar, lá no fundo do mar, né? Deus não lembra mais disso. E eu e o irmão, então, temos paz com Deus e caminhamos como irmãos em Cristo Jesus. Então é isso. Então, é o conselho do nosso profeta, que se alguém pedir perdão a ti, ou você pedir, o conselho é, aceite o perdão de coração, não de palavras. Ah, eu te aceito, perdão. Mas daí vira as costas e, né, as coisas começam a dar ao contrário. Então, aceite o perdão de coração, né? Ah, eu perdoei o meu filho, perdoei o meu esposo, mas começou a falar, começou a tirar lá das profundezas, da onde que Deus não se lembra mais, então não é perdão, né? E vem a cobrança, infelizmente, né? Eu estava pensando ontem, tudo que nós plantamos, né, pastor Oswaldo? Tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então, não importa, às vezes pode levar 50 anos, né? Pode levar 20 anos. Eu estava pensando, e isso é uma coisa séria, irmãos. Pensa na planta, eu já vou entrar aqui. Pensa numa plantinha lá, num trigo, no milho. Olha o tempo que leva para aquilo vir e nós usufruir, né, se alimentar do milho. Quanto tempo levou? Foi plantado, mas teve os processos, e teve a colheita. Agora você imagina a coisa contrária, né? Não vou citar coisas, mas você imagina o contrário disso. Então pode levar tempo, mas eu e você, cada um de nós, estamos sujeitos a colher. Independente o que seja, nós vamos colher. E também vai servir, eu vejo como, hoje, né, na minha idade, hoje um pouco mais velho, eu vejo que também quando nós passamos pela dificuldade, é uma fase que vai nos trazer crescimento.
a dificuldade nos traz um crescimento, tanto material quanto espiritual. Você vai saber lidar com o problema, com a tua família, com o teu amigo, seja quem for, mas ao mesmo tempo vai te dar uma experiência sobre tal coisa que você vai poder um dia, quem sabe, dar um conselho, né? Meu pai dizia: ouça os mais velhos, que eles têm conhecimento, eles sabem como é que é a vida, né? E hoje faz 30 dias, né? Um mês que o meu pai faleceu, né? Então, graças a Deus, ele está em paz com Deus. Vamos lá, irmãos. Eu quero ler a mensagem Perdão, parágrafo 30, 31 e 32. E depois eu vou ler uma anotação que eu fiz aqui. 30, 31 e 32. Portanto, nesta noite, eu li que Deus nos deu todas as coisas. Veja aqui, irmãos. E Ele nos deu perdão. E um perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus. Veja por onde que vem o perdão. Como perdão. Mas somente ao lermos não significa que você está perdoado. Você já viu falar, irmãos, daquelas pessoas que dizem: eu já li a Bíblia 3, 4 vezes assim, já fui lá, voltei. Bom, né? Leu a Bíblia, foi bom. Agora, trouxe perdão para a pessoa? Não trouxe. Apenas ela teve um conhecimento das passagens, daquilo que aconteceu, mas não teve revelação, né? Porque fé é uma revelação e a pessoa não teve revelação. Ela apenas leu a Bíblia do começo ao final, dali uns meses voltou lá do começo ao final, e se nós perguntar para a pessoa, ela cita as passagens, ela fala tudo, mas não tem a revelação ainda, né? Então, só ler a palavra de Deus não é como perdão, não é o perdão. Isto significa que você tem que aceitar isto como seu perdão, que Deus deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Então, isto se torna perdão. Liberto da culpa é onde queremos colocar ênfase. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Olha aqui, irmão Rafael, né? Que nós estávamos falando, né? Não através de algum tipo de doutrina psicológica que de algum modo possa dar alguns sentimentozinhos que você faz, o que é errar, o que era certo, unindo-se à igreja ou tomando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa através do poder do Calvário, algo que te libertou. Então veja, irmãos, que essa culpa, esse perdão, né, o nosso intercessor, Cristo Jesus, nós temos que aceitar Ele. Porque enquanto nós não aceitar a Cristo, não tiver Ele dentro de nós, não só ler a palavra, nós ainda somos culpados. Somos pecadores, somos indignos. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso intercessor, então Ele nos libertou de toda a culpa. E aquilo que após o batismo, após nós sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma nova vida. Então, se conta dali para frente o que foi acontecido comigo, por exemplo, eu vou falar de mim para não falar outro nome. O que aconteceu comigo, dali para trás, Deus esqueceu, está morto, está apagado. Mas quando eu fui batizado dali para frente, sim, eu tenho que responder perante Deus, sim, o que eu fizer daqui para frente. Mas Ele, como a Bíblia diz, Ele é o nosso advogado, Ele é o justo juiz, né? E aonde nós vamos aos pés do nosso mestre e colocamos. Hoje de tarde eu disse lá para os irmãos em Cotegipe, eu disse: eu quando oro, quando eu erro, eu sou bem sincero, eu não faço volta perante Deus, porque Deus conhece o meu coração. Eu digo: Senhor,
né, irmão Denilson? Senhor, eu errei, eu fiz isso mesmo, Senhor, tu me conheces, eu errei, peço misericórdia. Eu falo, irmãos, porque não adianta nós dar uma voltinha, Senhor, talvez fosse assim. Não, Deus sabe. Mas quando nós vamos aos pés de Cristo e colocamos, Senhor, eu fiz isso. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu estou em suas mãos. Aí Deus se compromete com nós, nos pega nas mãos, e Ele nos compreende, irmãos. Ele compreende você, porque Ele foi um ser humano, Ele viveu na terra, Ele caminhou aqui, Ele sabe como é que é a vida humana aqui. Ele sabe das dificuldades que o ser humano passa aqui, por causa do pecado. Mas Ele é o nosso intercessor, nunca vai nos desamparar. Isso que, embora que as dificuldades, as lutas sejam grandes, mas Ele, o Senhor justo juiz, estará ao nosso lado. Ele vai estar ao nosso lado para nos amparar, vai interceder por nós. E Satanás não vai tocar em você, a menos que Ele permita, né? Às vezes, irmãos, como eu falei, até o profeta diz que os problemas, as coisas que acontecem com a gente, traz maturidade para nós. Você sabe melhor que eu, lá na tua família, no teu trabalho, aconteceu certas coisas, agora você consegue reagir perante aquilo lá, te trouxe um conhecimento, uma maturidade. Você no começo explodia com aquilo, agora não, agora, opa, você para, observa, né? Porque você vai agir diferente, você sabe que é Satanás que está trabalhando o tempo todo para nos entristecer, para nos desviar da palavra de Deus, para nos tirar desse caminho santo. Satanás, ele faz isso. E nós sabemos, e o irmão Brana diz que Satanás é o nosso maior adversário. Ele vem lá de trás, lá do começo, batalhando. Então nós não temos condição nenhuma de vencer a Satanás, a não ser pelo sangue de Cristo. Nós conseguimos vencer. Vamos lá. Glória a Deus. Não, um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não através de algum tipo de doutrina, onde que eu li aqui, ó. Mas vamos mais à frente. Mas uma libertação de culpa. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, o homem ou mulher, não há mais desejo em seus corações de andar segundo as coisas do mundo. Ele é completamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas de cima, entendeu? Por que nós caminhamos, né? Caminhamos olhando para Cristo, porque tudo aqui perece, você sabe, tudo que eu estou falando, você sabe de cor e salteado, tudo perece. Onde Cristo está assentado à destra de Deus, Ele foi por graça perdoado, Ele não tem que ter nenhum padre para lhe dizer, ou algum ministro para lhe dizer isto. Ele mesmo sabe que está perdoado, porque aceitou o perdão sobre as bases que Deus enviou para ele, o perdão através de Jesus Cristo. Que alívio sentir-se livre do pecado. Então, não é um alívio, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo, aquilo é um alívio, é uma alegria, aquilo você lembra, né? Eu lembro, irmão, quando eu aceitei a Cristo, aquilo trouxe uma alegria no meu coração, aquele alívio da culpa, né? Do pecado, aquela coisa, né? Deus me perdoou, apagou os meus pecados. Então veja, irmãos, é um alívio para cada pessoa. E as pessoas assim mesmo hoje, com tantas religiões e a mensagem sendo pregada, né? O nosso profeta veio e trouxe a mensagem está sendo pregada. E assim mesmo, irmãos, as pessoas não querem mais servir a Deus, não querem mais caminhar nesse caminho santo.
Mas Deus está chamando os predestinados, como nós lemos ali. Aquele que Ele predestinou, Ele justificou. E eu e você fomos predestinados, nós estávamos na mente de Deus. Então Deus nos justificou através do seu sangue. E nós estamos aqui. Temos que ser alegres, irmãos, felizes cada dia da nossa vida, porque a nossa redenção está bem próxima. Vocês viram aquele vídeo do relógio? Tudo bem, aquele é o relógio, né, do homem. Mas o relógio de Deus está muito mais perto que aquele segundo que o homem falou lá naquele vídeo. O relógio de Deus, que é a palavra de Deus, não tem mais o que fazer agora, é só a vinda de Cristo. Porque tem religiões, tem guerra, tem fome, né? As pessoas têm riqueza, as pessoas têm bens, as pessoas têm tudo, têm saúde, tem tudo. Estou falando só das coisas boas, veja, irmão. Eles têm tudo, eles comem, eles dormem, as pessoas, e não dão seus dízimos, né? Mas eles comem, eles dormem, eles têm tudo de bom. E o relógio de Deus está falando com nós aqui, está mostrando para nós que isso é o fim. Eles estão querendo paz e segurança, então acabou tudo. Então, irmãos, as coisas estão próximas. É somente os cristãos hoje, nesse mundo qual nós estamos vivendo, que estão vendo os movimentos, as coisas, como que Deus está trabalhando. Uma mensagem como esta, hein? Eu vou falar aqui. Nós sabemos que, irmãos, é coisa terrível. Quantos irmãos nós temos que crer nessa mensagem? Mas por causa de seus pregadores, eles estão no muro. Há uma divisão de irmãos, quando nossos amados estão ali querendo congregar, talvez ter companheirismo com nós, com um povo que crê na palavra, mas eles estão ali amarrados por causa disso, daquilo, ismo e coisa rata. Mas Deus quer um povo santo, um povo puro, liberto. Deus nos libertou, nós não precisamos ficar atados com a algema de pregador, de pastor, de bispo, disso, daquilo. Nós temos o nosso intercessor que intercede por nós. Nós não precisamos ter esses muros de separação. Nós cremos numa mensagem, ele crê numa mensagem, o pastor crê numa mensagem, mas não deixa os nossos irmãos ter companheirismo, se alegar junto com a mesma mensagem. Irmãos, se isso não é o fim, irmãos, é o fim. Que Deus ajude os nossos irmãos, os pastores, pregadores dessa mensagem, que Deus abra os olhos deles para que a gente tenha esse companheirismo, porque é só isso que está faltando, eu vejo. É só isso, é o povo da mensagem, é o povo que crê na mensagem de Jesus Cristo, é ter esse companheirismo e acabou. É isso que falta. Vem o concílio, fecha a igreja aqui, fecha a igreja lá, fecha não sei aonde. Nós vamos, se precisar, não vamos lá no mato fazer o nosso culto. Vamos aonde for necessário, porque Cristo já está aqui dentro. Pode fechar essas paredes, essas portas, pode fazer o que quiser, mas Cristo já está aqui, ó. O sangue já foi derramado, a culpa já foi paga, tudo foi perdoado. Oh Deus! Veja, irmãos, o que o intercessor faz, né? Nosso intercessor, nosso Senhor, que Ele fez, Ele se colocou em nosso lugar. Ele se colocou no meu e no teu lugar, né? Ele sofreu. Ele viu que nós não ia aguentar, ele disse não. Deus olhou e disse, não, eu vou mandar o meu filho ali, porque esse povo não vai aguentar, ninguém vai aguentar. Deus se colocou em nosso lugar, sim, ele se intercedeu por nós, porque nós não tínhamos condição nenhuma de passar o que Jesus Cristo passou. Ele se colocou ao nosso lugar, ao nosso lado, se colocou, mediante as dificuldades, Ele se colocou por nós. E assim é eu e você, irmãos. Às vezes nós não vamos na casa um do outro visitar, mas isso não é o fim. Nós, quando na hora da luta, da dificuldade, nós temos sim que se colocar um ao lado do outro.
Não é que eu e você, irmão Denilson, eu tenho que ir lá na tua casa todo dia. Não, não preciso disso. Nós temos que ter esse companheiro, sim, temos que ter. Mas naquele momento da dificuldade, sim, é onde nós mostramos que eu estou do teu lado. Né, irmão Lutero? Não preciso ir lá na tua casa comer uma carne assada todo dia, lá todo domingo. Não preciso disso. Mas na hora da dificuldade, você sabe que eu vou estar ali. Vocês sabem, né, irmãs? Vocês vão precisar um do outro. Eu vou precisar de você. Então, não é que essa coisa que tem que ter companheirismo, tem que estar todo dia na casa do irmão, da irmã, e às vezes até é perigoso, né? Vocês sabem. Mas é assim. Vamos lá. Meu Deus, está passando a hora. No parágrafo 36, ele diz assim: quando o homem estava vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus se levantou da tumba naquela manhã, ei, meu Pai, aquela dupla saída de sol, eu já me vi saindo com ele lá, para nossa justificação. Eu penso que devia ter havido o grito através das nações: estamos livres do pecado, ei Deus, e vergonha, livres do pecado e vergonha, completamente perdoado pelos laços do Calvário. Nada maior poderia ser dado à raça humana. Então veja, irmãos, eu fico imaginando, a minha fé está olhando assim, eu não sei como é que você vê, mas quando aquela tumba foi aberta, aquele sol saiu, os passarinhos começaram a cantar, o sol saiu, daqui a um pouco saiu aquele sol radiante, aquele ser lá, e os passarinhos começaram a festejar em cima dos galhos, porque era o sol da justiça, ele era o rei dos reis, era ele que estava saindo ali. Os bezerros começaram a parar de opa, tem um sol diferente, o dia está diferente. Ei, meu Deus! E aquele sol começou a caminhar assim, bem devagarinho, assim, não é que nem nós assim, não, ele foi caminhando lentamente, olhando a criação, e os passarinhos começaram a glorificar ele, porque foram os primeiros que viram ele, a natureza começou a glorificar ele, porque foram os primeiros, irmãos. E quando a Maria e a outra Maria chegaram lá, ele já tinha ido. Mas eu imagino também lá em Mateus 27, quando ele saiu ao encontro, ele saiu da tumba, daqui a pouco começou a descer lá os nossos patriarcas. É ele que está vindo ali, Ei, Deus! Nossos patriarcas, eu sabia que alguém ia vir, eles tinham certeza que eles iam levantar da tumba, eles caminharam com o mestre. Irmão, se um dia nós baixar nessa tumba, você vai ver, é ele que está me chamando lá, Oh Deus, a vitória, irmãos. Por isso que nós temos que insistir na nossa caminhada. É ele que fez isso por mim e por você. Quando o homem pecou no jardim, ele cruzou o grande abismo, separando-se do ser eterno. O inferno não foi feito para o homem. Veja aqui, irmãos. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para a humanidade. Não é para você nem para mim. Mas quando o homem pecou e atravessou a linha divisória entre o certo e o errado, ele se separou de Deus sem deixar caminho de regresso. Ele estava totalmente perdido. Ele não poderia voltar porque havia pecado. Agora, o amor que ele teve pela raça humana, você já imaginou, irmãos, o amor que Jesus demonstrou pela raça humana? Será que, pensa um pouquinho, vamos falar sinceramente, eu e você, será que nós temos esse amor um pelo outro como Jesus teve? Pensa um pouquinho, irmãos. Olha,
Agora, o amor que ele teve pela raça humana e a sua primeira decisão para todos os tempos, aquilo nunca pode ser mudado, porque a decisão é perfeita. Então, quando Jesus olhou a raça humana, Deus olhou e viu que não tinha condição. Quando o seu filho lá no jardim do Éden pecou, olha lá, Adão falava com Deus ali. Quando ele pecou, Deus ficou triste. Mas uma palavra soou bem forte no coração dele, que foi o amor. E Deus podia ter aniquilado Adão e Eva, mas não. Deus não fez isso. E assim é eu e você, irmãos. Nós, a maneira que eu e você vivia antes, enchendo a cara de cachaça, festa, fazia aqui, fazia ali. Deus podia ter nos aniquilado, podia ter terminado comigo, podia ir ao pó, mas não. Ele olhou e disse: não, aquele lá é o meu filho, aquela lá é a minha filha. Ele olhou, não, eles têm perdão, eles têm, eu vou dar condição para eles. E Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio e derramou seu sangue por amor. Então, irmão, o amor, ele fala mais alto. Nós podemos falar muitas coisas aqui, bastante palavras aqui, mas essa pequena palavra assim, ó, amor, se nós não tivermos em nosso coração, não adianta. Porque o amor traz felicidade, traz alegria, traz tudo. E traz cura, traz salvação. O amor traz todas as coisas para nós. Traz. Não é que temos que estar abraçados um com o outro. Ah, irmão, eu te amo. Não, não é assim. O amor que nós temos que ter é um sentimento aqui, ó. É um sentimento. Ai, eu gosto daqueles irmãos, eu amo meus irmãos, eu amo a Deus. É isso, né? Não é que temos que estar agarrados um com o outro, dizendo, mostrar. Não, assim não, né? Vamos lá. Vamos lá, que o meu tempo já está passando. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu vou me adiantar um pouquinho, irmãos, aqui. A mensagem que eu estou lendo é perdão. Vamos lá, 51. Mas hoje, quando o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado no Calvário, para nosso perdão e libertação, a vida que estava naquele sangue era o próprio Deus. E o Espírito Santo regressa à sua igreja sobre o crente. Agora, alguém poderia me dizer assim que tem o Espírito Santo? Quem que tem o Espírito Santo? Amém? Quem tem o Espírito Santo? Pode levantar sem medo. Agora, o que é o Espírito Santo? Quem que poderia me dizer? O amor. E o amor de Deus está na palavra. E a palavra te dá direito ao Espírito Santo. Então, aqui está o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo no seu coração? Tem, né, irmãos? Nós temos o Espírito Santo aqui dentro, sim. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo aqui, irmãos, nós nem ia estar sentado aqui. Não ia escutar uma mensagem como essa. Não ia vir aqui cantar com os irmãos aqui que tocam. Nós não ia ter esse companheirismo, não. Então nós temos sim, irmãos, o Espírito Santo. Você seja convicto, porque um religioso pode chegar e dizer para você, irmão, tu não tem o Espírito Santo. Ele pode chegar e te enfrentar, tu não tem o Espírito Santo, irmão, porque eles acham que o Espírito Santo é falar língua, é pular, é gritar. Eles dizem, tu não tem o Espírito Santo. Daí nós podemos dizer com toda a nossa convicção que nós temos o Espírito Santo, sim. E temos dons, se é isso que eles querem saber, tem dons também. A noiva tem os seus dons também, né? Não é porque às vezes não manifesta aqui, não tem uma manifestação de dons, é que não tem o Espírito Santo. E também, irmãos, nós não podemos viver, me desculpe a minha sinceridade, todo culto com grito e choro. Nós temos que ter a palavra.
E quem vai produzir o grito e o choro no seu coração é a palavra. Você e eu falei hoje à tarde aqui, o irmão Denilson está ouvindo de novo. Você e eu, nós temos que saber quando é o Espírito Santo que está falando e quando é emoção. Você tem que estar atento, olhando, estar convicto. É Deus que está falando. Não, é uma emoção. Porque você parou para analisar, porque a emoção e o Espírito Santo trazem quase a mesma coisa. O Espírito Santo traz choro, traz alegria, traz pulo, traz tudo isso, né? E a emoção traz choro, traz alegria. Ó, a emoção faz isso, faz eu pular, né? Mas agora, quando é o mover do Espírito Santo, é diferente. É bem diferente, irmãos. Então, nós temos que ter o Espírito Santo atuando no nosso meio aqui, né? Temos que ter os dons? Sim, temos que ter, porque é da noiva. Mas temos que diferenciar entre o Espírito Santo, o mover e a emoção. Não se deixar levar por emoção, que pode vir um religioso aqui e dizer assim, essa igreja é emocionada, olha só, eles gritam. Não, tu tem que ter no teu coração, aquilo foi o Espírito Santo, né? Desculpe a minha sinceridade, irmão. O pastor Oswaldo pregou assim, eu aprendi assim, pastor Oswaldo, e é assim, eu creio assim, eu leio as mensagens, viu, irmãos? Outra coisa que o irmão Lutero, parabéns para o irmão Lutero, para os irmãos que vêm aqui e citam um parágrafo e falam da mensagem, tá? E eu não cito os parágrafos, mas não quer dizer que eu não leio as mensagens. Eu leio as mensagens, só que eu não sou uma pessoa que vem aqui, parágrafo, tá, porque eu já vi assim, desculpe a minha sinceridade, eu já vi pregador falar parágrafo, mensagem, e a sua vida não condiz. Então, irmãos, o que vale para nós é ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, ele vai produzir alegria no teu coração. Não vai precisar aqui o pregador grita, dá glória a Deus, diz um amém. Não precisa, porque o Espírito Santo vai entrar no teu coração e vai dizer, glória a Deus, aleluia. Ele vai produzir isso em você, né? É o Espírito Santo. Vamos lá. Desculpe a minha sinceridade, irmãos. Vocês me perdoem. Vamos lá. 53. No Velho Testamento, foi a química que foi um tipo de vida que viria. Mostrou que um substituto foi tomado, mas o adorador voltava na mesma consciência de culpa que ele tinha, quando veio e ofereceu o seu cordeiro. Então, vocês sabem como é que funciona lá no Antigo, funcionava lá, né? Não preciso entrar muito em detalhe disso, mas eles ofereciam o seu cordeirinho lá, é como eu falei aqui, né? E saíam dali e a vida continuava errante do mesmo jeito. Mas teve um cordeiro que não, né? Quando foi derramado o sangue do cordeiro e nós aceitamos o sangue do cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, como João disse, então sim, a coisa mudou. Mas lá no Antigo Testamento, quando eles matavam um cordeirinho, sacrificavam um animalzinho, eles iam lá, era só aquele momento, e a vida continuava do mesmo jeito. Deus está esperando a hora de ver sua igreja vir a esta posição, sem considerar denominações, sem considerar credo, cor. Olha aqui, irmãos, ou qualquer outra coisa que possa ver, que toda a sua igreja possa vir ao lugar que eles possam expor o sinal da morte de Jesus Cristo. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós, eu e você, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Viu? Eu estarei convosco, não estamos sozinhos, irmãos. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo, até o fim. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqui está, irmãos, a nossa posição de um intercessor. Quando nós estamos intercedendo uns pelos outros. Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês, que eu fiz uma anotação aqui, ó. Quando nós intercedemos uns pelos outros, nós pedimos em oração uns pelos outros e falamos, né? Senhor, abençoa, né? Falamos
a nossa maneira. O intercessor. Agora, a oração. O intercessor também ora. Mas o que é a oração? Eu anotei aqui, ó. A oração. Agora, a oração é, na maioria das vezes, mais pessoal. Viu? Quando nós estamos intercedendo um pelo outro, é uma coisa. Mas a oração, que é individual, que é pessoal, é cada um, é individual. É para quê? Para agradecer, para pedir por uma bênção, um milagre, uma orientação. Isto é a oração. Agora, quando nós vamos pela intercessão, então é diferente, né? Porque daí nós vamos pedir um pelos outros. Mas quando nós estamos orando, nós estamos o quê? Agradecendo, pedindo a bênção, pedindo um milagre para a nossa vida. É uma oração pessoal, né? A oração não é que eu tenha que vir aqui, irmão Vantuíri, e dizer: ah, Senhor, o irmão Vantuíri, né? Não, isso não é oração. A oração é pessoal. Senhor, eu estou aqui hoje, estou em necessidade, mas quero te agradecer. E você vai entrando. Até o irmão Branda diz assim, se você não tem palavras para dizer na oração, comece a glorificar a Deus, comece a adorar a Deus. Vai adorando, vai glorificando a Deus, vai adorando. Daqui a um pouco Deus vai dando palavras para você falar. E vem palavras, não críticas, vem palavras para você orar. E Deus vai acrescentar. Eu me lembro até hoje aqui, quando a primeira vez que fui chamado para fazer uma oração, eu cheguei a tremer tudo, suar tudo que eu tinha que suar. Por quê? Porque eu não sabia. Mas tive que aprender, né? Lendo as mensagens, ouvindo as mensagens aqui, né? Tive que aprender. E assim é. Quando a gente vem aqui pela primeira vez, irmãos, isso soa até a sola do pé. Porque você não tem as palavras ainda, você é um filho, você é recém-nascido, né? Você não sabe ainda, mas Deus vai capacitando, vai te colocando as palavras, vai te ajudando, e vai acrescentando palavras, e daqui a um pouco você sobe aqui, o irmão fulano, vem aqui, faça uma oração, aquilo sai assim, Não, por quê? Porque Deus capacita o homem, né? Não é o pastor, não é o evangelista, não é o obreiro, não é ninguém. É Deus que capacita o homem e a mulher para ter oração, né? Agora, quando é uma intercessão, daí é diferente, né? É quando nós intercedemos uns pelos outros. Amém, irmãos? Então, eu já estou encerrando da minha parte aqui. Vou ler o parágrafo 60, 69 e 77. Diz assim, eu marquei, não estou lendo tudo que eu marquei, porque não era para ser assim. Então diz assim, no parágrafo 60, a vitória é pelo sangue de Jesus Cristo, viu? Ninguém tem vitória nessa caminhada, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Até mesmo os ímpios, irmãos, vocês pararam para analisar as pessoas que não são cristãs? Elas têm bênção, elas têm vitória, porque elas têm uma certa sinceridade na oração, naquela petição deles, e Deus reconhece a sinceridade das pessoas. Então as pessoas são abençoadas, elas têm um bom trabalho, os filhos são abençoados, o lar os ímpios, irmãos, são abençoados, porque há uma sinceridade na oração, no desejo da pessoa. O sinal da ressurreição de Cristo, sua vida em sua igreja, quer dizer, a vida de Cristo na sua igreja, em você e em mim. Não há nenhuma outra maneira de ter companheirismo a não ser sobre esse sangue. Nossas denominações nos separam, e alguém dirá, isso é bobagem, outro dirá, isso é aquilo. O Pentecoste, que foi o nosso modelo, ninguém terá que dizer além do que pode dizer além do que a igreja disse quando foi inaugurada no dia do Pentecostes. O mesmo Espírito que veio sobre eles naquele dia, toda vez sem falhar na Bíblia,
quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, elas agiram da mesma maneira. Então veja, irmão, o Espírito Santo faz nós agir da mesma maneira. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, nós agimos da mesma maneira. Nós não vamos agir como era no passado, mas nós vamos agir de acordo com a palavra. Deus vem ao teu coração e você age diferente, você é um ser diferente, você é diferente. Por que aquelas pessoas lá no Pentecostes, o mundo pensavam que eles estavam bêbados, pensavam, essa gente são um bando de loucos aí, estão pulando nas ruas. Por quê? Porque aquilo foi o mover do Espírito Santo. Vocês viram como é a diferença do mover do Espírito Santo? E se fosse só uma emoção? Emoção era, um dos apóstolos disse lá, acho que vamos sair daqui, porque agora não vai vir mais ninguém. Isso é emoção, não vai ter mais nada mesmo. Não, o mestre disse, ficar em Jerusalém. Ficar aonde, irmãos, eu e você? Na palavra. Porque o Espírito Santo está na palavra. E o Espírito Santo que moveu nos apóstolos lá, que deu testemunho, daquilo que aconteceu, é o mesmo Deus que age hoje no nosso meio, na noiva de Cristo na face da terra. É o mesmo Espírito Santo, ele não muda. A decisão dele é eterna. O que ele tomou lá continua sendo o mesmo Deus. Vou encerrar aqui no parágrafo 69 e 77. E estas mesmas coisas que acontecem com os cristãos hoje, não é por assinar um cartão, ir a uma escola dominical tantas vezes, ou tantos domingos e ao ano. Não é por fazer uma promessa que você vai beber, não vai beber por 6 meses. Não é isto, é colocar suas mãos sobre o sacrifício provido de Deus, seu perdão, sobre a cabeça de Jesus Cristo e sentindo a dor da sua carne no Calvário. Então, identificar-se, aqui agora vem para mim e para você, identificar-se com Ele em seu batismo, para que, como Ele morreu e ressuscitou, você é sepultado em seu nome, para ressuscitar em novidade de vida, para caminhar como nova criatura em Cristo, quando você faz isto com sinceridade. Então aqui está, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, uma novidade de vida, nós aceitamos aquele sacrifício sangrento, tudo aquilo foi por mim, então quando nós aceitamos isso aí, temos uma novidade de vida, uma vida nova. As pessoas até podem dizer, homem, tu está diferente, irmã, mulher, você está diferente, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu contigo, eu sei o que aconteceu comigo, é porque aquele sangue, é porque nós colocamos as nossas mãos ali, sentimos aquela dor, sentimos aquele pesar de Cristo, sentimos o que Ele passou. Então as pessoas até às vezes não nos compreendem, mas é assim, nós sabemos quem somos nós hoje. As pessoas podem falar o que quiser de você, de mim, podem pensar o que quiser de você, mas você sabe quem você é. Você tem certeza quem você é. Você sabe para onde você está indo. Ninguém mais pode apontar o dedo para dizer que tu é um pecador. Não, o sangue de Cristo te libertou, cobriu, apagou os teus pecados. Amém, irmãos? Vou encerrar agora com o parágrafo 77. Esta é a maneira que acontece com uma experiência cristã. Viu? A tua experiência cristã não é algo que você tenta forçar. Viu? Não force, não vá buscar a experiência. Vou pegar a experiência do irmão lá, daquela irmã, que vai servir para mim. Não. Nós temos que ter a nossa. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Não é, o irmão fez assim, eu também vou fazer assim que vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que ter a sua experiência, eu tenho que ter a minha experiência. É algo no profundo, atuando em você. É a vida eterna se movendo. Oh, meu Pai,
que está se movendo, borbulhando. Como ele disse para a mulher naquele poço, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É alguma coisa dentro do adorador. Quando ele se identifica com Cristo, porque ele sabe que ele está vivo, mas não queremos que isto se torne uma tradição. Amém, irmãos? Então não deixa a palavra, não deixa o culto se tornar uma tradição, não deixa nada se tornar uma tradição, mas deixa que o Espírito Santo entre no teu coração cada dia, porque nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós temos tudo, nós temos a nossa casa, temos nossos bens, enfim, temos saúde, por mais que seja debilitada, mas nós temos sim, irmãos, temos que agradecer, não vamos deixar mais nada se tornar uma tradição, vamos estar na presença de Deus, dia após dia, porque Deus é o maior, e Ele sabe como agir e como fazer por mim e por você. Às vezes nós queremos agir de certa forma, eu penso em fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo eu seguro, porque eu não sei se vai dar certo, espero em Deus. E às vezes muitas pessoas aí fora no mundo quebram a cabeça, mergulham em dívidas, mergulham em tantas coisas aí, é por falta de Deus, de um conselho de Deus na vida, Então é isso que Deus tinha colocado em meu coração. Eu não li tudo que eu marquei aqui, eu fiz uma anotação, mas não foi tudo que eu li aqui. Eu senti que Deus quis assim, dessa maneira, Então que Deus abençoe a todos vocês. E amanhã nós vamos estar aqui novamente para mais uma porção da palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. E se tiver algum pedido de oração, então nós vamos estar orando também. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, pela Tua presença em nossos corações, Pai. Por tudo que o Senhor ainda está fazendo por nós, Senhor. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui nesse companheirismo e nós queremos ser melhores cristãos, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos alinhe cada dia, porque nós sabemos que tudo vai se acabar, está indo para o final, Senhor. Nos ajuda a ser melhores cristãos, nos ajuda, Senhor. Abençoa nossas famílias, Pai, nossas famílias que aqui vêm, nossos filhos, cada um de nós aqui, Pai, tem dificuldade, eu tenho dificuldade, Senhor, na minha família, mas sempre estou pedindo, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, e que o Senhor olhe por cada um nessa noite, Senhor, se está em dificuldade, alguma coisa, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o médico dos médicos, o nosso advogado, o nosso justo juiz, Pai, que então venha por nós, Senhor, atuar, Pai, venha resolver para nós os nossos problemas, e assim nós vamos prosseguindo na Tua presença, Pai. Acrescenta nossa fé, nos dá força, Senhor, nos dá sabedoria, discernimento, tudo nós pedimos a Ti, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, Pai. O Senhor é o autor da nossa fé, até mesmo isso vem do Senhor, não é nosso. Pai, então muito obrigado por tudo, fica conosco, nos leva para casa, guarda nossos lares, abençoa o Seu povo, a Sua noiva, Senhor, e que todos sejam agraciados por Ti nesta noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Não temos, irmão José, pedido nada? Graças a Deus, está tudo bem, né, irmãos? É Deus, né? Deus abençoe, até amanhã, se assim Deus permitir.